E aí, gente, tudo bem? Já estava aí com saudade de vocês. A gente vai retomar os nossos tópicos sobre história contemporânea e a gente vai procurar aí se adaptar, né? Estou pesquisando bastante, já estou fazendo aí uma série de leituras de novos conteúdos para que a gente consiga aí dialogar com o que se espera, né, nas nossas provas. Se você for revisitar os vídeos antigos, nós traçamos alguns temas super importantes, temas que têm relação estrita entre si, quando a gente fala, então, de história contemporânea, sobretudo os aspectos geopolíticos, econômicos, sociais e culturais. Eu falei de uma forma bem geral, porque você pode revisitar os vídeos e conferir de tudo um pouco lá que a gente já postou. Eu vou começar com alguns temas, pelo menos nas próximas aulas, que são temas mais gerais, mas que vão começar a despertar na gente algumas chaves de leitura para a gente pensar história contemporânea hoje. Um dos temas que sempre vai cair, em maior ou menor grau, vai ser globalização. Globalização, ela já se desenvolveu em diferentes facetas na história. A gente está num estágio, né, que é do capitalismo globalizado, né, que a gente tem aí uma forma de distribuição, produção e circulação de bens que cruzam aí o mundo, e para além disso nós temos ferramentas e temos tecnologias que fazem com que essa forma de viver o mundo, de vivenciar esse mundo de ponta a ponta, elas sejam sofisticadas à medida que novos produtos, novas necessidades surgem. A gente vai falar de internet ainda jogando alguns pontos gerais, porque eu tenho certeza de que muitas das narrativas, muitas das questões que a gente vai ter na prova desse ano vão trazer a internet. Não tem como a gente não falar de internet, de redes sociais, de criptomoeda, bitcoins, que mais? Falar de youtubers, falar de narcisismo, falar de comportamento, se a gente não falar de política, se a gente não falar de internet. Vamos trazer esses temas, eu vou procurar fazer por tópicos e aí a gente vai fazendo relações e vocês contribuem daí e eu contribuo daqui. Então vamos lá. Esse desenho é um desenho muito simplesinho que a gente fez, mas é um desenho que acaba exprimindo, né, que acaba representando o que é que significa a gente pensar em internet, em termos gerais. A gente vai ter o globo todo conectado por diferentes meios de comunicação, e esses meios de comunicação são os mais diversos. Aqui a gente tem até um desenho de algo que é ultrapassado aí para os jovens, né, que é o jornalzinho impresso. Eu sou jornalista de formação e o meu sonho quando eu era menina, eu falava mesmo, você quer fazer o quê? Eu quero ser jornalista, que eu queria escrever em jornal impresso. Veja como são as coisas. Hoje eu tenho até blog, e antes eu queria ser jornalista, né? Tenho Instagram, tenho uma conta no Instagram, lá onde eu posto coisas que eu gosto, e o meu sonho ali era escrever no jornal impresso. Isso realmente hoje não é mais o meu desejo. A gente tem aqui os computadores, a gente tem as reuniões. Esse celularzinho tá veinho, né? Porque os celulares hoje, os smartphones são aí potentes ferramentas do que você quiser. A gente pode desde medir ali se a gente está correndo adequadamente e perdendo peso, até fazer uma teleconferência, se a gente quiser, com um aparelho. Aí aqui a gente tem e-mails, tem um menininho no computador, enfim. Esse desenho, ele vai exprimir a essência da internet, que foi estudada muito antes de se tornar o que é hoje. Essa essência da internet, ela parte de um pressuposto que é muito analisada nas teorias a respeito da globalização. Uma das teorias, ela vai dar conta do que a gente chama de eu vou tentar falar sem ler, porque eu sempre me atrapalho. Desterritorialização. O que isso significa dizer? À medida que a gente tem um processo de unificação, vamos dizer unificação, ainda que seja descentralizado, à medida que a gente tem um processo de unificação de poder,
da questão econômica, da questão cultural, que sai a partir de um núcleo que a gente pode compreender, então, como as formas de tecnologia, né, mediadas aí pelas redes, mediadas pelos grupos de mídia. Quando a gente tem esse processo, a gente vai ter uma desvinculação de território. O que é isso? Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? Pode cair para vocês não definir o que é desterritorialização, mas pode ser que caia um exemplo, por exemplo, vai trazer para vocês algo que menciona assim: o artista X de comunidade tal foi o artista mais visto nos últimos tempos, nos últimos meses no YouTube. Esse artista fala sobre o cotidiano de um pequeno vilarejo no Quênia. Então ele vai narrando como é a comida, como é que são essas formas de vida. No mundo inteiro, a gente ficou sabendo, por exemplo, que eles vão acordar pela manhã, as mulheres vão se sentar e vão fazer um bejuzinho feito com uma mandioca amassada e vão tomar ali com uma bebida comum do Quênia, né? Não trouxe esse exemplo, não pesquisei qual seria. Então eu bebi, todo mundo fica sabendo como é isso. Fazer esse processo de desterritorialização significa dizer, por exemplo, que eu, no conforto do meu computador, consigo ter acesso a essa possibilidade de vida. E para além disso, significa também que a noção de território, ela está fluida. Território significa, então, uma porção de espaço, uma porção de lugar de terra ali, né? Considerando o que significava uma divisão de territórios, e de repente a gente vai ter sujeitos que se deslocam, sujeitos que não mais vivenciam a partir do seu território. Esse território também é alvo, se a gente for pensar, é potencial espaço também para interferências econômicas. E quando a gente tem isso, o território ele também acaba sofrendo algumas formas ali de, vamos dizer assim, de mudanças de identidade, certo? Então a gente tem uma comunidade lá no interior da Bahia que vive de turismo. Essa comunidade que vive de turismo, ela tem a sua forma de vida. Muito bem, então vai fazer o prato do peixe de uma maneira muito simples, a gente vai ter ali uma mesa que é simplesinha. Quando a gente tem esse processo de interpretação dessas novas identidades e que a gente não vai ter formas mais tão convencionais de se manter uma determinada economia, vamos supor que essa comunidade precise muito de turismo. Ué, fazer como se eu preciso do turista? O turista, na sua grande maioria, é um sujeito que busca o conforto. Vai ser um sujeito que agora é vegano. É um sujeito que numa dessa não está comendo lactose. O que isso significa dizer? Que essa comunidade vai ter que adaptar a sua forma de vida, vai ter que adaptar o seu comportamento para atender a isso, numa troca econômica. Eu só fiquei sabendo dessa comunidade porque saiu lá no site de viagem e todo mundo indica que é maravilhoso, mas aí a gente tem esses jogos, essas estratégias de vida em comum num processo global. Isso é legal de você pensar. Aqui acabei trazendo para vocês essas leituras que você pode ter. Você já deve ter vivenciado aí na tua cidade algum lugar que você vê, puxa, pois mas antigamente não era assim não. Essas formas novas, essas que eu vou chamar aqui de estratégias de vida, elas se combinam com os avanços de novos mercados, as novas tecnologias, capitais, ideias, práticas. Capitais significa dizer todo tipo de recurso financeiro. Se, por exemplo, uma cidade há 20 anos atrás tinha algum incentivo, né, ao turismo, tinha alguma forma de incentivo ali de formação de jovens para explicar como era o museu, vamos supor que esse aporte não exista mais. É preciso gerar novas formas de renda, por exemplo. Como é que vai vir? De onde vem? Quem é que vai investir? É capital daqui? É capital estrangeiro? Muito bom. Capital pode ser entendido também como recurso humano. Quem são esses jovens? De onde eles vêm? É a meninada da comunidade que vai acabar? Não, não. Esse vai vir estudante de São Paulo. Todos nós estamos imersos nesse processo e quando a gente se refere ao processo econômico da globalização, esse é um ponto que a gente tem que trazer.
Com a internet, então, gente, isso acaba sendo muito latente. Essas práticas foi o que eu mencionei para vocês como alguns exemplos. Isso é o que fascina as pessoas, por exemplo, aquilo que se coloca como algo extraordinário, uma comunidade que é só de pescadores e fica lá, mas também pode ser alvo de rechaça por quem não entende as coisas assim e lê as coisas somente como um produto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas isso aqui pode se enquadrar até no nosso próximo tópico, que é assim. Aqui no Paraná, se você tiver a oportunidade, visite a Ilha do Mel, que é lindíssima, é uma reserva. Você precisa chegar até Paranaguá ou em Pontal, pegar um barco para ir até lá. É uma reserva lindíssima de praias, são pousadas, conserva muito há um esforço grande para a conservação da mata nativa. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma forma de vida que existe uma proteção, mas já há interferências ali para que se explore melhor a ilha. As pessoas de lá, se você for fazer uma pesquisa, alguns grupos vêm se organizando para que haja uma forma de turismo que a gente vai chamar de turismo sustentável. Chama Canto da Avó. Então você vai lá para a ilha, lá em cima, Canto da Avó, um grupo de pessoas, donos de pousada, de bares, gente que está há muito tempo na ilha, começou a perceber a necessidade de preservar alguns aspectos que você só encontra na ilha. Que aspectos são esses quando a gente se refere à natureza? A mata, algumas formas de fazer o alimento quando a gente fala de comunidade. A gente está falando também o barulho. Então eles pedem para que as pessoas não levem aquela coisinha, sabe? Que o povo bota na praia e a praia inteira fica ouvindo a música da pessoa. Então existe um trabalho para que as pessoas entendam que algumas práticas, algumas ideias, algumas histórias têm que permanecer naquele canto daí. Se você já é mais da festa, tem o outro lado. Vamos ver então como é que a gente controla, vamos reformular, como é que esse processo de desterritorialização pode ser lido de uma maneira crítica. Veja, a gente tem um processo em curso na nossa história contemporânea, né, muito atual, que é justamente o seguinte: algumas estruturas econômicas precisam se manter. Viver é um risco, né? E se a gente parte do pressuposto de que algumas instituições, de que alguns grupos econômicos, sobretudo, precisam ter o controle de algumas formas de vida, a gente vai ter situações que nos colocam aí, pelo menos uma análise para a gente interpretar como é que esse processo pode ser danoso para determinados grupos. A gente tem alguns aspectos que jogam luz a quando, por exemplo, alguns governos ou alguns, principalmente em governos, né, que a gente cita recentemente, casos de espionagem, que são muito comuns atualmente, que colocam em risco o seguinte. Falando bem grosso modo, porque a gente eu não posso me debruçar muito, senão essa aula não termina. Falando de uma maneira bem genérica, os países, eles têm aí as suas, principalmente o Brasil, eles têm aí as suas riquezas naturais, eles têm aí diversos tipos de modos de desenvolvimento que se inserem aí no que a gente vai chamar de soberania. Então são reservas de petróleo, pré-sal, né, que foi algo extraordinário, né, considerando o contexto na América Latina. Então a gente tem aí a nossa querida floresta amazônica, todos os recursos possíveis e inimagináveis, né? Então a gente tem aí uma possibilidade infinita de desenvolvimento, né, e de crescimento de pequenas comunidades, de manutenção dessa chamada soberania. E quando a gente tem esse processo, o que a gente tem? A gente acaba saindo de uma determinada ordem colocada no mundo, que é uma ordem estritamente capitalista. Uma ordem estritamente capitalista, ela não se fundamenta somente em eu instalar uma fabricazinha ali vou botar uma fábricazinha, vamos fazer uma indústria de sabonetes no meio da floresta amazônica, vamos fazer todo mundo trabalhar de graça, não é isso só. A gente está falando de processos que são
poder. A gente está mantendo estruturas que vão fazer, por exemplo, com que as pessoas compreendam que é aqui que manda. Gente, um país, né, se você pegar a história, ver nossos vídeos anteriores, ninguém chegou onde chegou, principalmente, né, se a gente for remontar lá na Inglaterra, depois os Estados Unidos, não chegaram onde chegaram tão somente pela beleza, né? A gente tem todo um processo e que é aperfeiçoado com a internet. Pode anotar isso que isso pode cair, tanto para o bem quanto para o mal. Ele é aperfeiçoado e que visa tão somente manter e consolidar esse poderio. Nenhum país que deseja ficar tanto tempo como o centro do mundo naquilo que decidiu ser, no caso, né, aí o grande modo de vida americano, que as pessoas podem tudo e é o poder a todo custo, ninguém vai fazer isso se também não se atualizar. O que é que a gente tem? Se você for analisar notícias, a gente tem desde espionagem de usuários de redes, por exemplo, e usuários de rede como, por exemplo, a Presidência da República. Então, isso é bem maluco. Como, por exemplo, espionagem minha e sua. Você sabia que quando a gente entrou num site lá e só deu uma passada com o mouse lá, de repente está todo mundo sabendo que a gente quer, eu pelo menos ontem estava bombando lá, que eu precisava de fantasia de carnaval. Você já parou para pensar nisso? Isso significa dizer o quê? Nós não somos mais, nós não pertencemos tão somente a esse espaço que a gente tem aqui. O olhar do mundo se volta para a gente também. E não é um olhar de hoje, isso é maravilhoso, vamos aí. É um olhar que me vê também como um potencial cliente, um potencial consumidor, alguém que está ali, né, seguindo tudo que eu digo como certo. Eu digo aí, você pode jogar o que você quiser. Espionagem de governantes foi o que eu falei para vocês. Muito bem, então eu falei ali que numa dessa, essa reserva de petróleo aqui, ela vai ser boa pra gente, porque, nossa, se a gente tiver acesso, a gente elimina isso, a gente não precisa mais do Oriente Médio. Olha como é bom se a gente economizar tanto com guerra esse ano. Ué, quer que eu faço? Vamos dar uma olhada no pessoal que está produzindo um petróleo aí? Vamos ver como é que eles produzem? Como é que a gente produz? Espiona. Vamos ver o que eles estão fazendo, com quem eles estão falando, que mão de obra, que inteligência vem sendo usada. Gente, como é barato, vamos comprar. Olha isso. Isso, professora, é ruim. Às vezes o pessoal não cuida muito bem das coisas. Não me cabe dizer se é bom ou ruim, até porque a nossa discussão é outra. Eu estou jogando para você possibilidades de leitura sobre esses fenômenos globais. Isso é controle ou segurança? É uma pergunta para quem vai estudar para nossa querida prova. São formas de controle, isso é evidente. É uma forma de controle se a gente está dizendo para vocês que eu preciso manter algumas estruturas econômicas para eu ser quem eu sou no mundo. Uxi, eu tô vendo que do jeito que eu fazia não dá muito certo. Tô vendo que, olha, realmente invadir tá caro, os custos são muito altos para a gente mandar tropas, sabe, a gente queria aí, o que nós vamos fazer? A gente podia ter um canal de televisão, né? Puxa, canal de televisão é caro também. Vamos fazer algumas coisas na internet. Será que a gente não consegue controlar uma ou outra informação? E se a gente fizesse um youtuber, e se a gente pegasse um menino ou uma menina que tem assim, que é muito bom, né? Ele engaja todo mundo e a gente começasse a jogar algumas coisas para ele debater. Aí a gente não precisa fazer isso. Tanta coisa pra gente fazer. Joguei pra você, só joguei. Aí você vê, as possibilidades de controle são infinitas. E mais, hein? Olha, isso aqui é internet. Para cada nova forma de poder que existe, existe uma nova forma de controle. Tema de redação, hein? Isso aqui. Aí, eu gosto muito, a gente que se formou em jornalismo, a gente era obrigada a ler isso, que é o nosso querido senhorzinho Marshall McLuhan. Eu tinha um professor que me corrigia, era McLuhan.
Então você escolhe qual você quer. Eu vou chamar assim, o Marshall. O Marshall, ele falou disso que eu estou te falando. Não falou agora. O Marshall falou disso na década de 60. Ele era da Universidade do Canadá, Universidade de Toronto, se eu não me engano, e fazia parte de um grupo de pesquisadores que estudavam os efeitos, né, eu vou cunhar um termo de outro autor, mas para você entender, né, o termo sociedade em rede é do Castells, que é uma beleza, um pesquisador catalão. Para quem quer entender redes, ele é muito legal. O Marshall, ele usou um termo que virou uma chave conceitual. Sabe o que é chave conceitual? Quando a gente pega lá um autor, todo mundo começa a falar dele, e a partir dele a gente vai fazendo imbricações teóricas a respeito daquilo. O Marshall falou de aldeia global. A aldeia global hoje é lida de uma maneira diferente do que o Marshall lia. Ele fez uma interpretação nos anos 60 do que seria o desenvolvimento, o que ia acontecer quando a gente tivesse um super desenvolvimento dos meios como a televisão e o telefone. Ele faz umas distinções também, meio filme, mas isso não nos cabe. Mas quando ele faz essa provocação, sabe o que ele quer dizer? Ele falou assim, eu acredito que a visão dele era uma visão bem utópica, uma visão bastante romântica do que seria a internet, até porque ele estava imaginando ali. Você já imaginou? O que ele dizia? Que numa aldeia global, que era a ideia que todas as pessoas teriam possibilidades de se conectarem, como numa aldeia. Numa aldeia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma aldeia, eu recentemente estive em Manaus e visitei uma aldeia. Nessa aldeia, a gente vai ter então uma forma mais comunitária de vida, de identidade, de tradições, de costumes. Ela é única. A forma que eu vivo é compartilhada com todo mundo. Você já viu semelhança? Você viu. Se você me disser que o Instagram não pode ser lido à luz do conceito do Marshall, bota nos comentários aí, por que não? Porque veja só, quando eu mostro para todo mundo que eu comecei uma dieta, que eu estou fazendo exercícios físicos o tempo todo, eu estou compartilhando o meu modo de vida com todo um grupo que está conectado no mesmo negócio. Tem implicações? Tem. Nós vamos discutir isso daí sobre comportamentos e sentimentos, que isso vai cair esse ano, tenho certeza, no Instagram. Depois a gente conversa, mas fica com esse negócio na tua cabeça. Essa aldeia global teria, então, esta característica, mediada a partir desse super desenvolvimento das tecnologias. Pronto. Não é mais só aqui, em Curitiba. Aqui de Curitiba, eu estou falando com você que nós temos interesse em comum. Eu é de comunicar isso para você, você aprender e fazer uma boa prova e mudar a tua vida. Nós temos interesses que são mediados por esses meios. A evolução é tanta que antes a gente ficava todo mundo na sala de aula. Aí pagava lá o cursinho, a gente ia, corria, fazia um lanche rápido. Hoje você está aí, deve estar tomando um café, deve estar fazendo qualquer coisa e me vendo. É uma doideira isso aí. Ele vai falar de um supergoverno. Esse é um tema que nós vamos explorar quando a gente analisar as relações de poder e internet. Então eu só quero que você saiba sobre esse tema para você já começar a pensar quando a gente fala de internet e essa ideia de supergoverno. O que é que isso significa dizer? Descentralização do poder. Não é mais aqui, aquele cara soberano lá aqui. Ixi, pode esquecer. Nós temos formas múltiplas de poder, capilares, a gente vai ver o que é. Pergunta que vai cair para você e que se uma dessa revisitam aí a aldeia global, a gente nunca sabe. Todos nós estamos conectados. Todos precisamos estar conectados. Conexão, internet, acesso a formas de conhecimento. Tem alguma coisa a ver com poder? Só jogo e na sequência a gente vai debater esses temas. Se nós temos um processo em que a distribuição, a circulação e produção de informação são ações que são descentralizadas e não cabem mais a um artista,
a um tipo de universidade, se a gente tem isso, a mensagem, ela é a mais importante? Essa que eu te respondo, com toda a certeza. Vai ser a mensagem na internet que vai ressignificar as formas que a gente vota, vive, come, dorme, se apaixona, desapaixona, etc, etc. Por que eu estou te falando isso? Fake news, chegamos. Nós trazemos o tema das fake news relacionado à ideia de aldeia global porque alguém pegou, acho que não o conceito, mas o que ele significa, e achou que ia ser massa, de repente, começar a controlar as pessoas por meio da publicação de coisas falsas. Ah, isso é brincadeira, isso não existe. Fake news é negócio pra zoeira. Não. Fake news tem um efeito tão danoso sobre as coisas, principalmente quando a gente fala de coletivos, que elas podem suscitar os mais antigos instintos humanos, como, por exemplo, arrebentar com uma pessoa na rua, como, por exemplo, acabar com a reputação de alguém, como, por exemplo, a gente anular um tipo de debate, colocando veneninho sobre aquilo que é verdade. Você sabe que, se você pegar nossas aulas sobre o nazismo, você vai ver que existia um esforço muito grande do nazismo de usar a propaganda. A propaganda não era falsa. Muito bem, eu vou pegar os feitos desse governo e vou enaltecer para que as pessoas se sintam seguras. Ah, muito bem, estamos melhorando a economia, está ótimo, nossos soldados são os verdadeiros heróis da pátria, viu que espetáculo? Quando eles faziam isso, o Goebbels, né? O Goebbels dizia que uma mentira contada 100 vezes, ela vira verdade. Ele está fazendo algo que vai ser revisitado na internet. Você sabe o que quer dizer esse processo? Toda vez que eu vou jogando uma pá de areia sobre aquilo que é verdade, desaparece. E o que é falso se sobressai. Só que isso tem alguns efeitos que podem influenciar toda uma sociedade no que diz respeito, gente, à checagem das informações, no que diz respeito àquilo que pessoas que não têm acesso a outras formas de conhecimento vão acreditar e dizer que é certo, e pior, esse para mim é o efeito mais danoso, principalmente sobre a democracia, sobre o nosso poder de escolher. Pô, mas isso aqui tá errado, isso aqui não é assim não. Sabe qual que é o efeito mais danoso? Quando a gente começa a viver num cenário em que a gente tem as fake news predominando, até você reverter isso para a verdade, eu já causei um estrago tão grande que eu deixo para lá. Isso aqui no WhatsApp, por exemplo, que foi algo muito comum, foi algo muito que vem se configurando desde as eleições de 2014 no Brasil e tiveram uma potência gigantesca nas últimas eleições, tanto do Trump como na eleição aqui no Brasil, a gente teve um processo em que as fake news foram usadas como ferramentas. Tá, professora, não vê que não tem. Eleição sempre é um jogo de verdade e de mentira. Tem razão, puxa. Quem sou eu? Eu sou jornalista, estudei boato. Tem toda a razão. Agora, e quando a gente está falando de um processo, gente, em que, por mais informações que as pessoas tenham, hoje a dificuldade existe de não saber se discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Ai, ai, ai. E aí? Fica com isso porque a gente vai estudar, a gente ainda vai se debruçar sobre pós-verdade, fake news e sobre inteligência artificial, porque eu tenho uma notícia para você. A política não é feita mais da mesma forma. E quando a gente lê dessa maneira, a gente vai ver diferenciar os aspectos. Vocês estão entendendo por que a mensagem, no contexto que a gente está, é mais importante? E vou jogar a luz para vocês sobre algo que você não pensou. E vai pensar agora, e agora você vai começar a ver tudo enviesado. Mensagem. Tem uma mensagem. Você recebeu agora uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai fazer assim. Ai, pá, vai lá, não quero mais saber. Sabe o que isso significa? Pensar sobre mensagem? Quem fez? Quem mandou? Como é que teve acesso ao meu celular? Como é que sabe que eu gosto disso? Puxa, e esse grupo? Será que eu tenho que ficar o tempo inteiro aqui? Nossa, que mensagem legal do crush. Quem produziu? Qual o efeito que a mensagem tem sobre você? É por isso que a mensagem ela é mais importante que o meio.
Quando eu produzo mensagem, quando eu tenho poder do conhecimento, quando eu tenho pensamento estratégico e sei como usar esse conhecimento, bem-vindos ao poder globalizado, que está na mão de pouca gente. Não, nem todos fazem parte da aldeia global. Há fragmentos de realidades que são mostradas. Há fragmentos de comportamento que são mostrados. Logo, não é comunitário. Comunitário pressupõe uma forma de identificação, uma forma mais identificada com valores iguais, não díspares. Integração ou desigualdade e afastamento? Isso aqui, gente, é tema numa dessa de redação. Eu não vou responder, eu espero que você, se você quiser perguntar para a pessoa, você acha que essa é uma possibilidade? Pergunta isso daqui para mim nos comentários, porque eu acho que é o pulo do gato nós começarmos a discutir se as redes sociais, sobretudo os aplicativos que não param, eles podem ser lidos à luz de integração, desigualdade ou afastamento. Tem uma notícia para você. Dependendo do qual você escolher, já existem teorias a respeito de cada uma delas. Tem um livro legal demais, em inglês, mas você já vai ter que estudar inglês mesmo, já estuda. Chama Hooked. Você sabe o que esse autor vai trazer? Ele vai mostrar quais são as estratégias de conteúdo, visuais e de toque que fazem com que a gente não tire a cara dos aplicativos. Você vai ficar besta. É isso? É isso aqui. É isso aqui. O que é que você escolhe? Vamos estudar, vamos fazer uma boa prova, porque isso pode cair em redação. Nacional versus global. Essas são fronteiras que a gente tem que explorar, mas isso aqui a gente vai se debruçar quando formos falar de questão de Estados-nação. A gente já estudou a formação de Estado-nação, quando a gente revisitou alguns tópicos, sobretudo quando a gente fala da Alemanha, sobretudo quando a gente falou da Itália, mas a gente vai ter a questão do nacional versus global. Como é que se inserem os países nesta defesa daquilo que é próprio, seu, daquilo que o configura como nação, em detrimento daquela categoria, daquela ordem que é global? Negar isso, aceitar isso, viver com isso. Eu falei pra vocês, a gente pensa que é um assunto, isso aí, mas o negócio dá pano pra manga. Esse filme, que é um livro incrível, se você não leu, não marca nada, e pega aí e já começa a ler, do George Orwell, é um livrão que vai falar de um cenário distópico em que todos somos observados e vivemos sob a égide de um sistema que nos controla. Já viram alguma semelhança? Deem uma olhada, leiam. Você vai ler assim, ó. Você vai ficar tão besta que você vai ler. Eu adoro esse livro. Esse livro aqui eu li, eu tinha 12 anos, li recentemente de novo para montar a aula. É imperdível. Leia e me diga se vocês acham que existe mesmo essa figura do grande irmão. Quem que é o grande irmão hoje? Bons estudos para vocês e comenta aí que eu botei um monte de coisa para a gente conversar. Tchau.